tal, porque quando tu começou a namorar, tu tinha 14 anos, macho, quem sabe sou eu. E tu veio dizer pra mim que tinha 16, eu tinha conhecido 16. Aí sai da... Porque era assim, ó. Sai da vigília, né? No mês que vem, ele vai completar aqui. Aí a Patrícia. Ai, vem aqui, ó. Vai ser tão legal. A gente ia voltar mais cedo pra Visão do peregrino. Olha. Quero dizer, eu quero mandar um recado pro Apolion que me aguarde, porque a espada do poder Minha espada é mais forte. já está nas minhas mãos. Aí, minha espada. Ei, irmão, uma foto assim, ó, tô com um galho assim, eu com a espada assim, nós confrontando assim, cara a cara assim. Lá no MMA, É. Vamos lá. Da onde surgiu a ideia? Onde surgiu a ideia? Onde tudo começou? Essa é a questão. Nós estamos perguntando. A gente inventava tanta coisa. Não era, Dudu? A gente inventava tanta coisa que a gente não sabe nem de onde era que saía as ideias. A gente só sabe que a gente fazia um bocado de coisa. O Dudu estava falando, né, que surgiu a história de fazer o filme, porque nessa época estava muito, assim, a leitura do livro, né, que é um best-seller, e todo mundo empolgado em ler o livro. Eu lembro que eu comprei até uma versão de adolescente para o Davi para lá. Junto com as programações que a gente tinha na mocidade, fazer o jornal, né? Então isso acabou culminando de a gente ter essa brilhante ideia e assustadora ideia de fazer um longa-metragem, né? Depois que a gente pesquisou, né, um longa-metragem a partir de 50 minutos, a gente ficou tentando adicionar mais coisas pra gente de fato fazer. Não, fizemos um longa-metragem. Eu não me lembro como foi que começou essa ideia de fazer algum filme. Eu acho que eles queriam fazer o Jefferson e o Júnior queriam fazer algum filme, alguma coisa. Ou gravar alguma coisa. Gravar né? alguma coisa. E aí, eu lembro que tinha algumas ideias, e na época a gente estava lendo o livro do Peregrino, e eu ficava batendo na tecla que era para ser o Peregrino, e que eu tinha um livro, que é esse livro aqui, em casa, e que ele já era resumido, e aí era perfeito para fazer o roteiro. E de alguma forma milagrosa, que eu não me lembro como foi também, a memória péssima, a gente resolveu que seria o Peregrino. E aí a gente pegou o livro e fez o roteiro do Peregrino todinho, né? Colocou os personagens que iam ser, diminuiu algumas coisas para poder colocar numa tela, né? O Júnior enche o carro de jovens e me deixa em casa. E eu ficava muito chateada. E não foram poucas vezes. Aí eu disse, Júnior, mas o carro é nosso, não tem um espaço para mim. E não tinha um espaço para mim, só tinha espaço para os jovens. Não é porque não tinha espaço, é porque a gente já levava 10 pessoas. Sim, mas o carro sempre vivia lotado. E não tinha o meu espaço. E eu ficava muito chateada e ficava orando, eu orava. Eu orava. Eu disse, não pode, eu sou casada com ele, ele tem que me levar. E aí eu orava, falava com Deus, e teve uma cena que não foi nem ele que me contou, foram os jovens que ele ia morrendo. Porque ele não sei como ele escorregou na cachoeira e quebrou um relógio, que inclusive foi um presente meu. Quebrou o relógio. E aí eu disse, Quebrei o relógio para escapar a câmera. Foi. Porque aí, só tinha uma câmera para filmar. Se aquela câmera quebra, acabou o filme. Aí eu disse, agora tu teve um acidente, tu escapou, não foi? Que eu tô orando, que tu não me leva. Aí, essa foi a última vez que eu não deixei de ir. Todas as outras eu estava lá
ajudando, né? E ajudando como tinha nunca. espaço para todo mundo, Tinha. tinha espaço para todo mundo. Não, e aí ela tomou uma posição de ajudar, assim, de forma sobrenatural. E eu sei que foi um marco de eu participar e não foi o acidente que ele teve. Eu me lembro que naquele começo ali foi realmente um pouco difícil, né? Fazer o papel de um demônio e tal. E a gente tinha que estar ali vigilante, né? Porque era um tempo da mocidade que a gente estava no auge ali, oração, vigília, essas coisas. E a gente sempre teve isso de jejuar, de fazer o papel de um demônio ali e tal. A experiência do meu chamado pro peregrino, acho que foi igual o irmão Júnior pegando as gambiarras dele, né? O MacGyver. E aí, como não deu certo com o Emanuel, o irmão Júnior olhou pra mim e disse, eu acho que a gente tem que ser o Luiz Henrique mesmo, viu? Vamos testar o Luiz Henrique, né? E quando ele me chamou, eu não fazia ideia, né, de como ia ser, de como ia fazer, mas uma das coisas que me ajudou foi sempre ter esse meu jeito desinibido, né? Então, encarou, ainda mais no período ali da mocidade, não tinha vergonha, não tinha besteira, e acabei encarando esse desafio, né? Que foi fazer o peregrino, né? E o Luiz Henrique ali, sempre ali, alegrando a gente, né? A gente nervoso porque ia filmar e tal, falar essas coisas. E o Luiz Henrique sempre foi o quebra-gelo. Não, vou fazer um negócio, ficava falando espanhol, né? Aí, sempre ele foi o que mais quebrou o gelo. Ele quer convidar a todos para estar conosco el dia 15 para assistir o filme O Peregrino. Que todos possam estar lá a nos assistir e contemplar aquilo que o Senhor tem feito. Custará apenas R$10. Meu irmão, pague R$10, porque precisamos de você lá para assistir o filme O Peregrino. Corta. A gente era roteirista, a gente era figurinista, a gente era apoio de direção e aquele pessoal que deixa sentado no seu lugar, continuista. E se aparecesse alguma coisa, a gente fazia também, varria, pintava o Apolion, tudo a gente fazia, né? Na verdade, a gente era bombril, na verdade, é a frase certa. E era muito legal a gente tendo que fazer a roupa do peregrino, que teria que usar uma boa parte do filme, né? Que era as armaduras. E pra mim foi muito triste, porque a gente se dedicou, a gente foi no centro comprar um materialzinho brilhoso e a gente fez e colou, deu trabalho, fez a primeira, não deu certo. Se eu não me engano, a gente fez uma de um jeito que não tinha dado certo e depois conseguiu fazer essa que deu certo, né? E aí a gente foi gravar a feira, a cena da feira da vaidade, se eu não me engano. Foi. Lá na frente ali da igreja grande. E na primeira cena, na primeira tentativa, que o peregrino vai passando no meio da multidão, simplesmente uma pessoa vai, rasga a armadura completamente, eu arregalei assim meus olhos e o peregrino tá com a mãozada na pessoa, e eu, meu Deus, e agora? Acabou a armadura na primeira tentativa de cena, né? E eu participei como morta. Eu e a Deliane, a esposa do pastor Pimenta. Mas a gente já riu muito tempo depois da gravação dessa cena de ir para uma praia e se fazer de morta. E no cemitério? Não, aí dessa vez foi só eu e outra. Tu foi pro cemitério? A do cemitério, a gente ria no caminho inteiro, porque você chegar no cemitério e ficar fazendo cenas loucas, improváveis, foi horrível, né? Pra quem grava é ótimo, mas pra quem tá fazendo e todo um cenário ali de morte, né? Todo mundo ali morrendo triste e a gente filmando, morrendo, se acabando de rir, porque era loucura o que a gente ia fazer. Gravando. Me deixa entrar! Me disseram que eu iria encontrar uma maneira de escapar dessa porta! Parou.
a cena era gravada com o Dodô. E era muito engraçado gravar com o Dodô. Só que era uma cena muito tensa, né? Era a gente sendo jogado ali na prisão. E o Dodô tinha que ficar fazendo aqueles gritos dos gigantes. E não sei de quem foi a ideia, deram uma corrente pro Dodô. O Dodô bater na gente, não deu muito certo. Que o Dodô se aproveitava, ficava batendo na gente. E a gente errava, e de novo, e tinha lá, e deixa corrente nas costas de novo. E assim, e traz um ensino muito forte, né? Porque tá o Esperança e o Cristão preso, e os dois vão se ajoelhar e eles começam a orar. E sem o Cristão perceber, a chave da porta tá no cordão, né? Chave da promessa. A chave da promessa, né? E a gente... E assim, traz um ensinamento muito forte pra gente, né? Assim, as gravações eram muito intensas, né? A gente realmente tinha dias que tirava o dia inteiro e era praticamente todos os dias, a gente não tinha folga. Era direto nas gravações e foi muito difícil porque era algo, como eu já falei, né? Algo manual. Então a gente tinha que fazer o roteiro e já ter que gravar e era algo muito intenso. Então pronto, a gente praticamente todo mundo tinha uma liberdade maior em relação ao horário. E toda hora a gente juntava, chegava aqui, jogava todo mundo dentro do carro e vamos embora. A gente chegou a gravar em vários locais diferentes, aqui por perto. A gente foi para o Iguape, a gente foi para o Barro Preto, a gente foi para o Maranguape, a gente foi para a Chácara do Pastor. Quando a gente começou a gravar, eu ficava um pouco desesperado, né? Porque a gente não sabia editar e... Sabe, uma coisinha ali, como o Júnior falou também, a gente não tinha muita informação, era muito difícil a informação, né? Qualquer coisa a gente tinha que fazer um curso, pagar um curso, né? Falar com pessoas, com os profissionais, e o mercado não era tão grande como é hoje. E era tudo muito difícil realmente, mas eu acho que essa dificuldade só dava mais prazer, porque quando a gente começava a fazer e conquistava, quando a gente fazia, o prazer era maior, né? Durante, acho que o meio da gravação, teve um impacto muito grande na vida de toda a igreja, que foi a morte da irmã Meirinha. E era uma mulher extraordinária, conselheira de todos os jovens, de todos os pastores, de todas as mulheres de pastores. E ela veio a óbito, né? Passou muito tempo no hospital, 6 meses, e chegou a óbito. E o Jeff estava lembrando que a gente até parou as filmagens, né, porque realmente foi trágico. Eu, como amiga dela, eu achava que Deus ia fazer... Eu fiquei no hospital com ela, mas eu achava que em algum momento Deus ia fazer um milagre e ela ia sair daquele hospital. Então, impactou as nossas vidas. E todo mundo ficou abalado, né? A igreja toda ficou de luto, todas as pessoas que estavam gravando ficaram de luto. E a gente esperou um tempo, foi um bom tempo que a gente parou. E para retornar já não era mais a mesma coisa, assim, né? Aí um dos motivos que a gente parava de fazer o filme era justamente por conta disso, porque a Lina, teve muitas vezes que a Lina teve que ir pro hospital para ficar com ela lá, na época ela estava internada, né? E eu tinha que deixar a Lina pegar, então esse aí era um momento que a gente não gravava. A gente vivia tão intensa essa questão de gravação, a gente não esperava, não, vamos toda terça-feira de manhã a gente vai... Não existia isso na agenda da gente, do filme. O filme era, amanhã tem gravação, 8 horas aqui na igreja. E hoje perdi o contato com essa única pessoa que foi o Alice, né? E para mim acho que um dos momentos mais marcantes foi esse. Para mim, né? A lembrança dele e também do que a gente viveu ali durante o filme, né? Intensamente, a gente sempre estava ali junto e tudo, né? E, claro, o filme que a gente fez tem muita cena marcante, até por conta também da própria história, né? Do peregrino ali, que fala sobre a nossa caminhada, né? Até rumo à cidade celestial. Mas para mim foi esses momentos dessas cenas assim, né? Com o Alice, tudo, um grande amigo. Ele não bota aí. Tá bom.
terminamos ali, o filme já ia ser, tipo, a gente terminou a cena na sexta, na quinta para sexta, o filme ia ser exibido no sábado. Sempre muitas emoções. E a gente tinha que renderizar. Para você ter uma ideia, para a gente renderizar o filme, no notebook que eu tinha, ele levava de 8 a 10 horas para renderizar o filme. E a gente não podia errar. Era algo que a gente fez uma exibição em HD também, coisa que na época não existia, era difícil. Nem no cinema tinha essa questão do HD, do digital. O computador a gente assistiu na frente e a gente viu a reação, né? Foi muito nervoso, assim, foi muito pior do que fazer o filme, assim, e editar, foi muito pior. E teve a questão do jantar, que teve muita gente também. Mas foi tudo para a honra e a glória do Senhor, assim, porque foi muito desafiador e se eu pudesse voltar para viver tudo isso, eu só falava quando, Senhor, que a gente voltava. A mensagem que fica para os jovens hoje é que tem muito mais tecnologia, tem muita mais coisas a seu favor, né, para usar. Antigamente a gente não tinha, a gente tinha uma câmera e um sonho. Foi muito bom gravar, foi muito bom fazer o filme, mas eu acho que o que vai guardar ali no meu coração vai ser tudo que a gente viveu juntos, tudo que a gente viveu nos bastidores. Eu vou guardar para sempre no meu coração. E a mensagem que eu queria deixar, depois de um ano eu dei esse livro pro meu irmão e eu escrevi uma coisa para ele. E eu quero trocar o nome dele pelo nome da igreja, né? Te dedico esse filme para que você não esqueça que a sua pátria é o céu, que você é um peregrino aqui e que vale a pena ser diferente e passar por qualquer tribulação, desde que você entre pelos portões celestiais. Que Deus abençoe vocês. If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I hold on to what is true, though I cannot see. If the storms of life they come and the road ahead gets steep, I will lift these hands in faith, I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours, I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul that I am yours, I am forever yours. Todas as pessoas que falarem, que derem o seu depoimento, nunca vai conseguir expressar tudo o que foi. When I feel your hands of grace rest upon me, staying desperate for you, God, staying home. Obrigado pelo mapa. Nada. Praise, I will believe. I remind myself. Chuta, chuta, chuta. Ei, errou! Não, cara, só mais uma vez, por favor. Não, agora é minha vez. Por favor, é a última vez.